Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Que prazer estar aqui com vocês novamente, apesar de uma semana difícil que o tio André passou. Para quem não sabe o que é, eu estava com sinusite, uma coisa assim, fora do comum. Fica dando uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor aqui nessa região do rosto. Esse vídeo já era para eu ter gravado há uns dias atrás, mas eu não conseguia ver, meninos. Eu fiquei um pouco debilitado. E essa debilitação me trouxe ainda mais ânimo para estar aqui com vocês no dia de hoje e levarmos adiante a história do Brasil. Hoje, para falar justamente da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e nós vamos virar, depois disso, uma nação espetacular, sem nenhum problema, com toda certeza, assim, um país com afinco na sua relação de desenvolvimento, de justiça social e de bem-estar, né, meninos? Vejam que nós chegamos em 2020 com prioridades máximas, principalmente na educação do Brasil. Nós temos que laurear os nossos queridos ministros ou secretários de educação, como são chamados hoje, né? Todos muito bem alfabetizados, todos muito conhecedores da realidade, pessoas magnânimas, né? O mais recente deles disse que ele não vai fazer uma lavagem cerebral em ninguém. É uma pessoa que tem um bom senso maravilhoso. Mas muito bem, vamos tratar realmente do que nos interessa. Eu vou abrir aqui a aulinha para vocês. Vamos lá, meninos. Vamos tratar então da independência do Brasil ocorrida em 7 de setembro de 1822. Para isso, temos que abrir na página 534 e os exercícios se desenrolam até a 539. Ok, meninos? Então, seguimos adiante para entendermos inicialmente o que estava ocorrendo em Portugal no período em que Dom João esteve aqui no Brasil. Vou contar uma breve passagem para vocês. Dom João chega ao Brasil em 1808, correndo de Napoleão Bonaparte e temendo que se ele se unisse a Napoleão Bonaparte, os ingleses invadiriam o seu território. Dom João estava num momento periclitante de sua vida. Decidiu, então, junto com a corte portuguesa, vir ao Brasil e aqui estabelecer a corte portuguesa. Por que não? É um lugar agradável, de mar azul, de mulheres bonitas, de abundância alimentar, de abundância de recursos naturais, um país maravilhoso, né? Um local maravilhoso, por que não? Dom João chega ao Brasil em 1808 como príncipe regente, já que sua mãe, Maria I, era rainha de Portugal. Esta estava afastada por conta das questões psicológicas. Não havia, naquele momento ainda, psiquiatras tão renomados como tem hoje, como os que cuidam do tio André, por exemplo. Muito bem. O fato é o seguinte, meninos, ao chegar aqui no Brasil, Dom João aplica uma série de medidas, rompe o pacto colonial, determina uma série de modernizações à burocracia brasileira. A questão administrativa do Brasil ela se torna muito eficiente, um passo a mais para a independência, né? Esse arcabouço administrativo trazido por Dom João permitirá que o Brasil se torne independente, já que toda uma estrutura burocrática foi implantada por Dom João e seus asseclas. A partir de 1816, Dom João promove o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil se torna a metrópole, né? Tecnicamente, digamos assim. O fato é que em Portugal as coisas não iam muito bem. Mesmo após a queda de Napoleão, em 1815, Dom João, os portugueses sofriam com a intervenção administrativa dos ingleses e com a questão da fragmentação econômica, da queda de produção que houve em Portugal, já que as manufaturas portuguesas, que antes abasteciam a colônia, agora foram substituídas pelas manufaturas inglesas, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal. Ou seja, houve uma quebradeira geral dentro de Portugal, as questões econômicas se tornaram bastante delicadas para a elite portuguesa durante esse período, mesmo após a queda de Napoleão, e as coisas elas começam a ficar
ainda mais atribuladas a partir de 1815, quando no Congresso de Viena se decide uma retomada dos valores anteriores à Revolução Francesa, ou seja, as casas reinantes deveriam retomar aos seus lugares de origem, deveriam restabelecer o absolutismo em seus países, deveria haver a recolonização das antigas colônias, e deveria haver uma restauração dos limites territoriais que antes pertenciam a essas casas reinantes. Dom João VI, em 1816, ao invés de voltar a Portugal, ele transforma o Brasil na metrópole e transforma Portugal numa extensão ou numa adjacência do controle político que era dado a partir do Brasil. A situação vai ficando cada vez mais tenebrosa para os portugueses. Eles vão se rebelando aos poucos contra Dom João, não vão mais aceitando as determinações de Dom João VI, e junto com alguns líderes econômicos ingleses, alguns setores, principalmente a igreja, naquele momento em Portugal, começam a apoiar uma revolução. Essa revolução ela se principia a partir de 1817, 1818, 1819, até que em 1820, a chamada Revolução Liberal do Porto em Portugal. O que foi isso exatamente, meninos? Foi a formação de uma assembleia entre os portugueses que decidiram que Dom João VI não tinha mais controle sobre essa mesma assembleia. Ou seja, quem determinaria as ações políticas a partir daquele momento em Portugal e no restante do seu mundo, né, no restante das suas chamadas colônias ou ex-colônias, está confusa a situação aí, haveria uma retomada dos valores coloniais e, portanto, do pacto colonial. Dom João VI fica numa situação interessante, porque ele está aqui no Brasil, ele é o rei do Reino Unido, de Portugal e Algarves, e, ao mesmo tempo, há uma assembleia em Portugal que determina ações políticas para que sejam válidas para todo mundo português. Há uma determinação, em 1820, que diz que se Dom João não retornasse imediatamente para Portugal, os portugueses iriam tomar medidas, iriam colocar em prática sanções que permitiriam o afastamento de Dom João VI do poder. Isso tudo com o apoio de Carlota Joaquina, viu, meninos? Que também não era muito fã do Brasil e muito menos de Dom João VI. Mas o fato é que Dom João VI se vê numa situação novamente emergencial. E ao invés de lutar pelo poder, como deveria fazer qualquer rei, e tomar decisões mais intensas sobre a Assembleia ou sobre a chamada Revolução Liberal do Porto, o que faz Dom João VI? Ele retorna a Portugal. E ao retornar a Portugal, Dom João VI retorna como uma figura simbólica, não como uma figura preponderante no poder português. Como assim simbólica, professor? Ele reina, mas não governa, já que a partir da Revolução Liberal do Porto, a figura de Dom João VI é uma figura secundária no poder político português. A Assembleia teria total controle sobre as determinações e ações que Portugal faria naquele momento. Entre essas ações estaria a recolonização do Brasil, e essa recolonização se daria nos moldes do Pacto Colonial, nos moldes anteriores à abertura dos portos das Nações Amigas, de 1808, e assim por diante. O fato é que Dom João retorna e deixa seu filho, um príncipe regente aqui no Brasil, Dom Pedro. Dom Pedro, enfim, uma figura também exponencial na independência do Brasil. Dom Pedro fica alijado aqui como príncipe regente no Brasil, enquanto Dom João VI retorna a Portugal. Chegando lá, Dom João VI percebe que seus poderes ruíram e que realmente a Assembleia ou as cortes portuguesas é quem determinariam as ações daqui por diante. Vejam, meninos, na Revolução Liberal do Porto, as cortes portuguesas colocaram como fundamentos primários ou maiores o reconhecimento da Constituição, que eles colocaram em prática, e o processo de recolonização do Brasil. Havia participação de brasileiros nas cortes portuguesas. Os brasileiros, a elite brasileira,
reclamou imediatamente das ações ou determinações que seriam colocadas pela Revolução Liberal do Porto, já que não era de interesse da elite nacional retomar o pacto colonial. A elite brasileira estava muito bem obrigado, com relações muito prósperas com a Inglaterra, com a França, até mesmo com os Estados Unidos, com a Holanda e assim por diante. Ela não queria ver reverter esse processo de abertura dos portos para o pacto colonial. Isso tornaria o Brasil, isso daria ao Brasil um retrocesso econômico e afetaria diretamente a elite nacional. Mesmo participando com 70, desculpa mesmo participando com 70 membros na Assembleia ou nas Cortes Portuguesas, os brasileiros não conseguem ter voz, não conseguem determinar amplamente os seus interesses dentro dessa Corte Portuguesa. O que acontece, meninos? Nesse momento, começam a surgir figuras entre a elite nacional, entre elas José Bonifácio, uma figura expoente, José Clemente, figuras expoentes que eu estou dizendo não só em termos econômicos, mas também em termos de conhecimento, meninos. José Bonifácio ficou muito tempo na Europa, mais ou menos uns 30 anos, ele conheceu a fundo a Revolução Francesa, conheceu a fundo o iluminismo como princípio de poder, enfim. O fato é, meninos, que a elite nacional se une para tentar reverter essas determinações que seriam dadas pela Revolução Liberal do Porto. José Bonifácio é a liderança e José Clemente são lideranças maçônicas que estão à frente desse processo, junto com a imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Vão fazer uma espécie de articulação entre os membros da elite nacional e convencer Dom Pedro I que ele deveria não só ficar aqui no Brasil, mas também ele deveria se articular com essa elite, porque ambos sairiam ganhando. Caso houvesse um processo de independência do Brasil, essa elite nacional que queria manter a estrutura política, a estrutura econômica que era dada anteriormente, com o escravismo, com a centralização política, com o distanciamento das relações populares nas relações de poder, convence Dom Pedro I a fazer parte desse grupo. E Dom Pedro I, ele é brasileiro, tanto que os portugueses o chamavam aquele brasileiro, ou seja, brasileiro, nesse momento, é um epíteto negativo, né, depreciativo. Então, chamavam Dom Pedro I de brasileiro, já que ele havia nascido aqui. E Dom Pedro também era uma figura proativa, intensa. Ele vê nessa situação uma oportunidade de elevar a sua condição política, já que ele sairia como de um príncipe regente para o imperador do Brasil, que nesse momento era um local bastante interessante de se governar. O Brasil, em sua extensão, com sua riqueza, isso saltou aos olhos de Dom Pedro I e se sentiu lisonjeado com a situação. Portanto, meninos, elite nacional e Dom Pedro I passam a se articular na tentativa de reverter as determinações dadas pelas cortes portuguesas. Não aceitam o fechamento dos portos, não aceitam as determinações vindas de Portugal, Dom Pedro I não retornará imediatamente, como havia sido determinado pelas cortes portuguesas, para que ele o fizesse em 1821, e as pressões das cortes portuguesas se tornam ainda maiores quando chega às mãos de Dom Pedro a lei do cumpra-se, ou seja, ou você faz o que nós estamos mandando aqui de Portugal, ou simplesmente nós vamos invadir o Brasil, vamos tirar você dessa sublevação que está ocorrendo no Brasil e vamos massacrar aqueles que não aceitam as determinações das cortes portuguesas. Muito bem, Dom Pedro I, junto com a elite nacional, vê que isso é uma afronta e imediatamente se nega a voltar a Portugal. E ao negar a sua volta a Portugal, Dom Pedro I cria brechas bastante significativas de um processo de independência que se seguirá
muito breve no Brasil. Há uma situação emblemática que nós devemos salientar, que no dia da independência do Brasil, Dom Pedro I estava voltando com sua comitiva de Santos, estava acamado por uma desinteria terrível, e quando ele recebe a carta da Imperatriz Leopoldina e de José Bonifácio, dizendo que ou nós tomaríamos uma atitude a partir de agora em relação a Portugal, ou Portugal invadiria o Brasil, e Dom Pedro I imediatamente diz que ele não volta a Portugal, e imediatamente ele diz que a partir de hoje está conclamada a chamada independência do Brasil. Isso se deu no dia 7 de setembro de 1822, amigos. É interessante notar que por trás desse processo, há uma tentativa de tornar a data e a figura de Dom Pedro I uma figura heróica, como nós podemos salientar aqui no quadro de Pedro Américo, pintado 40 anos após, solicitado justamente pelo seu filho, Dom Pedro II, para mostrar a importância dos nobres que estiveram aqui no Brasil e que tornaram o Brasil independente. Muito bem, nada disso que está no quadro aconteceu, né, meus? Dom Pedro I, como eu disse, estava voltando de Santos, estava com uma desinteria terrível, isso foi descrito por todos os participantes da comitiva dele, e ao final, em sua mula, ele projeta a ideia de que o Brasil será independente a partir daquele dia, e de que ele não retornará a Portugal de acordo com as determinações dadas pelas cortes portuguesas. Muito bem. Mas essa figura simbólica que aparece aqui no quadro de Pedro Américo é interessante para cultuar o heroísmo no Brasil. Nós somos doidos, nós somos vigentes, nós somos amantes de culto a personalidades, né, meninos? E entre e saem presidentes, nós continuamos cultuando este ou aquele mito, este ou aquele senhor de barba. Mas o fato é que nós deveríamos ter mais cuidado com esses cultos, principalmente porque nós já falamos sobre isso, né? Quem controla a história controla o seu povo. E é interessante notar que a figura de Dom Pedro I aqui é mostrada como um herói, como um ser magnânimo, como um ser que deveria ser laureado. Nada disso ocorreu no formato que está sendo dado aqui, viu, meninos? Mas é interessante notar que a partir de 7 de setembro, já redigida a Carta de Independência do Brasil, o Brasil se rebela contra Portugal e se torna independente. Tão logo a independência do Brasil é proclamada, alguns setores sociais do Brasil, em locais onde havia presença portuguesa maciça ainda aqui no Brasil, como, por exemplo, na Bahia, como, por exemplo, no Pará, como, por exemplo, aqui no Maranhão, vão resistir à independência do Brasil. Por que, então, que esses senhores resistiriam à independência do Brasil? Porque eles tinham relações muito estreitas com Portugal. Ou eram portugueses recém-chegados, ou ainda eram tropas leais a Portugal que estavam estacionadas ou estabelecidas aqui no Brasil. O fato é que nós teremos 3 grandes confrontos, né, meninos? A Bahia, a Belém e São Luís. Isso será combatido veementemente pelos chamados mercenários, contratados justamente por Dom Pedro I, que desembolsou uma boa grana para contratar esses mercenários, principalmente ingleses e franceses, que combateram essas resistências contra a independência do Brasil. Já a Cisplatina, que lutou em 1823 contra a independência do Brasil, o desenrolar dessa luta deles não está ligado diretamente ao Brasil tornar-se ou não independente. Na verdade, o que estava em jogo na Cisplatina, atual Uruguai, era justamente a independência deles próprios em relação ao Brasil, fato que se autenticará em 1826. Portanto, meninos, essa foi uma aulinha bem breve, bem sucinta a respeito da chamada independência do Brasil. Espero que vocês deem uma lida no capítulo e tão logo amanhã eu já envio para vocês a correção dos exercícios, tá? Para que nós possamos dar continuidade ao nosso
processo de conhecimento da avaliação. Quarta-feira nós teremos uma revisão e tudo sairá conforme o planejado. Acreditem em mim, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, estudem e até quarta-feira.